No futebol, assim como na vida, a história é sempre reservada para os vencedores. Mas de vez em quando, algumas equipes ou algumas duplas, trios, marcam a nossa memória, mesmo que eles não tenham conquistado nada. E no Liverpool, muito antes de Salah, Mané e Firmino fazerem história, um outro trio de ataque enchia o coração do torcedor dos Reds de esperança. Esperança de que eles voltariam a conquistar a Premier League depois de 24 anos. Esperança de um futuro, porque os três eram jovens. E a temporada 13 e 14 representa o ápice desse trio, que ao mesmo tempo a queda dele, definida por um escorregão. Na temporada 13 e 14, o Liverpool estava longe de ser a equipe rica que ele é hoje, a equipe gastadora que ele é hoje. Seu treinador não era ninguém midiático, era Brendan Rodgers. No elenco você tinha uma grande estrela, Steven Gerrard, mas ele era um prata da casa, alguém que estava ali há muitos e muitos anos. Só que fazendo um bom trabalho de garimpo, o Liverpool consegue montar um bom time no início daquela temporada. Tinha trazido há alguns anos um atacante do Ajax que vinha fazendo ótimas temporadas, se metendo em polêmicas também, mas em campo sempre correspondia. Luis Suárez. Na metade da temporada 12-13, contratou junto ao Chelsea o promissor Daniel Sturridge, que em meia temporada justificou o investimento. Marcou 11 gols em 16 jogos. E ainda contava com um jovem ponta de 19 anos que seu treinador chegou a descrever como o melhor ponta da Inglaterra, Raheem Sterling, cria da base do Liverpool. E esse trio de ataque, meus amigos, faria um campeonato inesquecível. Assim como o time treinado pelo Brendan Rodgers. A equipe do Liverpool marca naquela campanha 101 gols em 38 jogos, uma média de mais de 3 gols por partida. O principal comandante do ataque, Luizito Soares, é o artilheiro da competição, marca 31 gols. Além disso, ele entrega 12 assistências, enquanto o vice-artilheiro daquela competição foi Daniel Sturridge, com 22, e mais 7 assistências na conta dele. O Sterling, que ainda era um jovem jogador em formação, tem números mais modestos, mas 9 gols e 5 assistências não é nada mal para quem está começando. E se você parar para observar, esses três jogadores juntos marcaram 61 dos 101 gols dos Reds na campanha. Um trio de ataque formidável. E muito antes da era Klopp, daquele futebol rock and roll que o Klopp gostava de falar, esse Liverpool já jogava um futebol ofensivo, já era um time muito preocupado em fazer gols. Tanto que tem em sua campanha resultados estrondosos, como um 5-1 no Arsenal, um 4-0 no Tottenham, um 3-0 no Manchester United em pleno Old Trafford. E é um time que vai chegando à reta final da temporada, brigando pelo título ponto a ponto com o Manchester City. Como eu disse aqui, se hoje a gente está acostumado com o Liverpool que gasta muito, que está sempre brigando pelo título, em 2014 isso não era tão comum. Os Reds nunca haviam sido campeões na era Premier League. O último título inglês havia sido em 1990. Steven Gerrard, o capitão do time, um dos maiores jogadores da história do clube, nunca havia levantado um troféu do campeonato inglês. E ele já estava em reta final de carreira. Nesse contexto, a gente chega a abril, quando Liverpool e Manchester City se enfrentam em Anfield. Cenário perfeito para os Reds imporem o seu jogo e mostrarem que eles eram, sim, candidatos fortes ao título e que dessa vez o troféu não ia escapar. E naquele dia a esperança do torcedor vermelho aumentou. Daniel Sturridge, Martin Skrtel e Felipe Coutinho fizeram os 3 gols da vitória por 3-2. Os Reds venciam o City, estavam na liderança da competição, só dependiam deles para vencer o campeonato. Depois do apito final da partida, Steven Gerrard, o capitão da equipe, reúne seus companheiros, carregando o peso de mais de 2 décadas de jejum, profere a frase que, olhando em retrospectiva, se tornaria um presságio do que iria acontecer. This does not sleep. Traduzindo isso não vai escapar. Que o sleep, nesse caso, é você deixar escorregar. Então o troféu não vai escorregar das suas mãos.
Era uma frase para motivar seus companheiros, era um grito de guerra. Ele queria deixar claro que todo mundo estava junto por um objetivo em comum e o troféu não ia escapar das mãos deles. E agora a pressão estava toda em cima do Liverpool, eles não podiam errar. 2 semanas depois da vitória sobre o City, os Reds recebem o Chelsea, treinado por José Mourinho. Como a gente sabe, José Mourinho, um grande adepto de park the bus, estacionar o ônibus e aqui ninguém vai fazer gol. Então, nesse dia, era um jogo que o Liverpool precisava da vitória, o Chelsea estava disposto a se defender muito bem e explorar os erros dos Reds nos contra-ataques. Primeiro tempo vai passando, Liverpool com posse de bola, vai tentando criar, não consegue achar nada, o nervosismo vai aumentando. Eis que no final do primeiro tempo, o capitão da equipe, o jogador mais experiente, o cara que não deveria sentir a pressão nesse momento, Steven Gerrard, erra um domínio, escorrega. A bola sobra para Dembaba, que parte livre em direção ao gol de Mignolet para marcar 1-0 para o Chelsea e ir para o intervalo vencendo. A partida terminaria 2-0 para os Blues. E a partir daquele momento, os Reds sabiam o campeonato dificilmente viria. Isso porque, apesar de Liverpool e City terem a mesma pontuação, o saldo do time de Manchester era muito melhor. E aí muita gente esquece da tragédia que veio na sequência. Pois na penúltima rodada, o Liverpool enfrenta o Crystal Palace. E tudo parecia bem, o Liverpool faz um 3-0 e a ordem parecia clara. Atacar, atacar, atacar. A gente precisa tirar essa diferença de saldo. Não importa o que aconteça, o Liverpool vinha vencendo por 3-0, ele não recua, ele continua atacando, continua atacando, continua atacando. E esse ataque, de qualquer jeito, custou um preço, e um preço muito caro. Entre os 34 minutos e 43 do segundo tempo, o Crystal Palace marca 3 gols. Empata o jogo que o Liverpool vencia por 3-0. O escorregão do Gerrard sempre é lembrado, mas foi nesse dia que ficou claro que o jejum não acabaria em 2014. A cena do Suárez cobrindo o rosto, chorando depois do jogo, ela é emblemática, o Gerrard consolando ele. Ali os jogadores sabiam, o campeonato estava perdido. O City não só tinha um saldo muito melhor, como ele agora ainda tinha vantagem de 2 pontos. E faltava apenas uma rodada. O trio que marcou história, o trio de 61 gols, fez o artilheiro e o vice da competição, que fez o Golden Boy, porque sim, o Raheem Sterling foi o Golden Boy daquele ano. Aquele trio não ia ter nada para contar, nenhum troféu para chamar de seu, nenhuma medalha para levar para casa. E já na janela seguinte, Luis Suárez foi o primeiro a abandonar o barco. Em julho de 2014, o uruguaio se despediu da cidade de Liverpool e foi jogar no Barcelona. Sterling, que era a grande promessa do clube, o menino de ouro, alguém que poderia ser o jogador para 10 anos, simplesmente deixa o Liverpool para jogar no Manchester City em 2015. E o fim mais cruel de todos foi de Daniel Sturridge, porque nos 5 anos seguintes, a temporada 13-14, se você somar todos os minutos que ele esteve em campo, ele não conseguiu jogar 60 partidas completas. O jogador conviveu com lesão atrás de lesão. E depois de 2014, seu futebol nunca mais foi o mesmo. A gente pode dizer que ali o Sturridge viveu seu auge. No fim das contas, a temporada termina como um fracasso pela derrota, por não ter um troféu, mas para um Liverpool que não conseguia nem se classificar para a Champions, eles voltaram para a principal competição da Europa. E dá para dizer que retornar ao principal palco, voltar a brigar pelo título, que talvez esse tenha sido o primeiro passo para trazer os Reds de volta ao caminho que eles estão hoje. Que talvez sem essa campanha, sem a venda de um jogador como o Suárez, a gente não tivesse o Klopp e depois tudo o que aconteceu. Nunca vamos saber. Mas que é uma pena esse ataque que marcou a época, é um ataque que foi tão bom, um ataque que fez tantos gols, não ter conquistado nada. Isso é uma pena. Os 3 jogadores mereciam ter levado algum troféu para casa naquela temporada. Não só eles, como o Gerrard, como o Felipe Coutinho, como o Jordan Henderson. Aquela derrota do Liverpool foi muito dolorosa para o futebol. Mas no fim das contas, o futebol nem sempre é justo.
E você lembra de algum outro ataque que marcou a época, mas não conquistou nada? Se você lembra, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E se você tá nesse vídeo até agora, eu sou o Gui Galdames, esse é o meu canal. Se você puder se inscrever, se me ajuda muito, deixar o like nesse vídeo e fica aqui meu grande abraço.